Visita Record está de volta e nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Tiago Fontana, psiquiatra, que na semana passada tivemos o privilégio de falarmos da esquizofrenia, uma doença extremamente alarmante. Mas outra doença que está muito em voga em todo mundo é o Alzheimer. Eu não sabia também que existe Alzheimer precoce. Negócio que a doença está invadindo até o pessoal mais jovem já, né? Todo mundo acha que o Alzheimer é 70, 80 anos. Eu, particularmente, doutor Tiago, acho uma doença muito agressiva em pensar que a pessoa vai perdendo toda a sua memória, perdendo todas as suas recordações aos poucos e os familiares lá acompanhando. O que fazer para evitar o Alzheimer? Quais são as atitudes que devemos tomar enquanto ainda temos tempo? Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito assim, né, contente com mais um tema pertinente, né, como o Alzheimer. A população está envelhecendo, então estamos cada vez com mais casos de Alzheimer. Então, na verdade, assim, né, o Alzheimer já é uma doença, certo? É diferente da esquizofrenia que a gente falou que era um transtorno, então é uma doença, a gente sabe o que acontece. Basicamente é uma molécula que é clivada de uma forma diferente do comum e ela acumula no cérebro, causando a morte cerebral progressiva, certo? Normalmente ela acontece na terceira idade, depois dos 65 anos, certo? Que a gente chama do Alzheimer tardio ou Alzheimer esporádico, certo? Esse é o mais comum. Agora, existe sim o Alzheimer precoce. Normalmente tem uma carga genética, ou seja, tem uma chance de ser familiar muito mais importante do que o outro tipo de Alzheimer. Mais de 50% dos casos precoces tem casos na família que também são precoces, certo? E ele é uma doença que vamos dizer assim, o Alzheimer comum de 10 a 20 anos para a pessoa estar bastante mal, ou seja, é uma doença mais insidiosa, é mais demorada, né? E o que acontecia muitas vezes anteriormente, quando a população vivia menos tempo, ia ter lá com 70 anos, certo? Até uns 80, 85 já não estava mais aqui e acabava até tendo complicações de outras doenças. Hoje em dia as pessoas vivem mais. Então, se a pessoa tiver um Alzheimer aos 70, ela vai chegar aos 80, aos 90, talvez até aos 100 anos e vai presenciar todos os impactos dessa doença. O Alzheimer precoce é mais rápido. Em questão de uns 5 anos, em alguns casos, você já tem uma pessoa bem comprometida, tá? Quais são os principais comprometimentos? O pessoal sempre lembra, a memória. E está certo, a memória é o primeiro sintoma, costuma ser o primeiro sintoma que aparece. Aí muitas pessoas falam, mas ele lembra de tudo. Ele lembra da infância, lembra da casa que ele morou, mas não é essa a memória remota. A memória é a memória recente. Então, por exemplo, é o que você comeu ontem. Já não lembra mais. Não lembra mais. O que você comeu ontem no café, é o que você comeu hoje. Com quem você falou ontem, sobre o que, né? Muitas vezes com quem é mais fácil, mas sobre o que você falou? Quais foram os assuntos? Estes seriam os primeiros sintomas do Alzheimer precoce? Sim, do precoce, do tardio, a memória recente. Então, como que você vai identificar? Não sabia disso. Sim, então agora você vai saber também junto com isso, exatamente. Como identificar? A pessoa começa a ficar repetitiva. Então ela tem que te falar uma coisa, ela fala 2, 3 vezes, certo? Ela começa a perder coisas na casa. Ela guarda algo em um lugar diferente, ela já não acha mais. Isso seria um sintoma mais de atenção, mas está incluso também. Conta mais de uma vez a mesma história, te cumprimenta mais uma vez, certo? Aí o público jovem deve estar ficando com medo. Fala assim, viu, mas eu tenho isso também, Thiago. Será que eu tenho Alzheimer? Calma. Certo? Pode ser déficit de atenção, né? Pode ser déficit de atenção, pode ser estresse, ansiedade, depressão, causam sintomas cognitivos também, né? Quando a gente fala de distúrbio de memória, você tem várias causas. Uma delas é o Alzheimer, tá? Então, esses são os primeiros sintomas. Depois de alguns anos, que a doença vai evoluindo, vai pegando outros domínios cognitivos, vai pegando o resto do cérebro. Então, a pessoa fica desatenta, começa a ter dificuldade para falar, começa a ter dificuldade para manusear, ou seja, fazer as tarefas que a gente chama de executivas, né? E até que começa a perder as funções básicas, né? Por que algumas pessoas, por exemplo, têm Alzheimer com 90, começa a ter o início da doença com 90 anos e outras com 70, 60, sei lá. Por que essa diferença? Por que essa coisa injusta com as pessoas quando têm precocemente? Então, mais uma vez eu vou usar a analogia
da pizza, certo? Cada pedaço tem a sua influência. Tem a parte genética, que é importante, principalmente no Alzheimer precoce. Você tem o estilo de vida da pessoa. No Alzheimer isso faz muita diferença. Inclusive, é um dos tratamentos. Ou seja, o que é estilo de vida? Exercício físico, alimentação. E não só alimentação para emagrecer, alimentação saudável, alimentação completa, certo? Com os componentes que você precisa, nem mais e nem menos, tá? A reserva cognitiva, a gente fala que é o quanto a pessoa usou a cabeça efetivamente, certo? Ou seja, tem que ler muito, você que está em casa, fazer palavra cruzada, tudo que ajuda a alimentar, a exercitar o cérebro, porque existe até uma história de que quanto mais velho a gente vai ficando, o cérebro vai ficando menor. A cabeça vai ficando mais oca, né? Diferente de uma criança, quando nasce, ela está com o cérebro cheio, a cabeça dela está inteira. Aí começa a ficar velho e começa a diminuir. Para que isso não aconteça, temos que fazer esse trabalho, então? Sim, tudo que é estimulação cognitiva. Então, assim, o trabalho é uma estimulação cognitiva desde que não seja estressante, porque também trabalhar 16, 18 horas por dia não é saudável para ninguém, certo? Menos do que isso, né? Foi até exagerado. Você usar não só para trabalho, mas você fazer outras atividades, desenvolver outras coisas, contato social, certo? Conversar com as pessoas. Então, assim, a gente fala isso, mas na vida jovem a gente acaba fazendo isso. Porém, quando as pessoas aposentam, né? Aposentou com 60 anos, 65 anos. Vai ficar fazendo o que agora? Vendo TV todo dia. Isso não é bom, certo? Continue desenvolvendo alguma coisa. Não precisa ser um trabalho, mas saia, faça uma caminhada, converse. Você deu um exemplo da palavra cruzada, mas tem várias outras atividades que a pessoa vai estimular outras áreas do cérebro. Então, o cérebro é mais ou menos que nem o músculo do nosso corpo. Ele tem que continuar em exercício. Quanto mais você fizer isso ao longo da sua vida, num ritmo moderado, você vai diminuir a chance de ter Alzheimer. Porém, tem o fator genético que é importante. Então, o que o senhor está dizendo aqui para nós é que temos que exercitar, a prática esportiva é extremamente importante. Evidentemente que, nesse caso, antes de você ter uma esquizofrenia, você não vai procurar um psiquiatra, né? Antes disso, você vai procurar talvez um geriatra, um nutrólogo, né? Para que você tenha as defesas necessárias do organismo através da alimentação, certo? De uma vida menos estressante, uma vida mais leve, para que você consegue evitar, então, o Alzheimer, se você fizer todas as atribuições necessárias para o corpo ao longo da vida. Sim, você diminui a chance de você ter. Como eu falei, a ressalva é a questão genética, principalmente no Alzheimer precoce. A carga genética é muito pesada. Então, às vezes, você vai retardar alguns anos. Mas, por exemplo, você falou, né, a pessoa vai ter com 80, 90 anos. Se você fizer uma boa prevenção, talvez você retarde ao ponto de você até falecer de algum outro motivo antes de você ter um Alzheimer, por exemplo. Remédio não adianta depois de detectado? Adianta. Tá? A gente não tem... como eu falei, a gente sabe o que acontece... Ainda não foram aprovados, tem estudos correndo para os próximos anos, então a torcida é que eles sejam aprovados, que mudam a história natural da doença, ou seja, que impedem que a doença de fato aconteça. A gente ainda não tem esses remédios, porém, temos remédios que, além de melhorar os sintomas e diminuir o impacto da doença na vida da pessoa, ou seja, o impacto que ela vai ter na funcionalidade dela, retardam a doença também. Se você fazer um uso principalmente o mais precoce possível, nos primeiros sintomas, ela também vai frear a doença. Porém, a doença continua a evoluir, infelizmente. Qual o filme que você recomenda para as pessoas assistirem em casa, referente a esse tipo de doença? Tem um filme, né, que se falou muito nos últimos anos, chama Para Sempre Alice. Tá? Ele fala sobre um Alzheimer precoce, é uma mulher de 50 anos, que apresentou os primeiros sintomas da doença muito jovem. Ela tinha uma vida super ativa, fazia esporte, porém, o caráter genético dela foi muito importante. Então, assim, é interessante para as pessoas saberem, mas não se assustem, porque esse é o Alzheimer menos comum. Menos de 10% dos casos são igual a desse filme. Porém, acho que é o filme mais emblemático sobre a doença de Alzheimer que temos. Welcome, Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. Dr. Tiago Fontana, muitíssimo obrigado. Espero recebê-lo mais vezes no Visita Record. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista esclarecedora. E fique com a gente que a gente já volta com muito mais. Até já.